Eu me apaixonei no metrô. Eu o vi pela primeira vez em meio a uma multidão de corpos se empurrando e oscilando. Ele estava sentado na outra ponta do vagão. Nossos olhares se cruzaram brevemente e ele desviou o olhar de forma desajeitada, mas, após 1 ou 2 instantes, voltou a me olhar. Eu sorri, quase sem querer. Ele sorriu também. Então, o trem parou bruscamente e perdemos contato quando uma multidão de pessoas entrou e saiu. No dia seguinte, ele estava lá de novo, no mesmo assento, mais ou menos, no mesmo vagão. Para não parecer muito ansiosa, tentei evitar encarar seus olhos dessa vez, mas quando finalmente levantei o olhar, enquanto o trem rangia dentro de um túnel, lá estava ele, me encarando e já sorria. Eu senti meu coração bater mais forte. Fiz uma careta engraçada, encolhi os braços e fingi estar desconfortavelmente apertada no espaço. Me senti envergonhada, mas ele riu. Você devia falar com ele. Minhas amigas me mandaram mensagens naquela noite, mas eu não conseguia, por mais que quisesse. Nunca fui boa em julgar caráter. E se ele fosse um babaca? Depois de uma semana de flertes distantes e tolos, resolvi me animar para falar com ele. Caminhando pelo trem, fui me esgueirando pelos espaços que os movimentos do vagão criavam, como o coração disparado e a boca seca. De repente, lá estava ele, bem na minha frente. Nossos olhares se encontraram em choque, refletindo a surpresa um do outro, até que ambos se desfizeram em sorrisos calorosos. Oi, eu disse, de boca meio fechada enquanto o trem parava, mas então uma multidão de passageiros me empurrou, me afastando dele pelo vagão. Talvez não estivesse destinado a ser. Eu mandei mensagem para as garotas naquela noite, mas elas me encorajaram. Tenta de novo. Saí do trabalho no horário, esperei ansiosamente na estação. Observei o trem deslizar, sempre lotado de passageiros. Lutei para chegar até onde ele sempre estava, mas ele não estava lá. Incomumente, havia um assento vago do outro lado, onde ele costumava se sentar. Foi então que notei algo, uma margarida pendurada com um envelope preso a ela. Para a menina do trem, dizia, em uma caligrafia miúda e desleixada. Eu respirei fundo. O cartão fino, dentro de um envelope, dizia simplesmente de forma ambígua, um presente. Quando cheguei em casa, abri uma garrafa de vinho tinto velho e mandei mensagens para as minhas amigas. Todas concordamos que aquilo era puro romance. Depois fui para a cama cedo, me sentindo enjoada e com dor de cabeça, amaldiçoando o vinho. Acordei com uma enxurrada de mensagens. Amiga, você tá bem? Jane, por favor, responde. A gente tá preocupada, Jane, por favor. Eu respondi. Meu Deus, Jane, liga a TV. A manchete das notícias rolava lentamente pela tela. Havia imagens de um trem. Destroços, fumaça, chamas. Um ataque terrorista. De vez em quando, o rosto de um homem aparecia na tela, como o cabelo desgrenhado e os olhos sem alma. O rosto do homem por quem eu havia me apaixonado. O transtorno alimentar do meu filho está saindo de controle. A primeira vez que eu notei algo diferente em meu filho, Theo, foi quando o peguei comendo um pássaro morto que encontrou no nosso quintal. Abri sua mão ensanguentada e joguei os restos fora, enquanto ele permanecia sentado na grama, impassível diante do meu horror. Ele tinha 8 anos e já estava perdendo os dentes de leite. Crianças nessa fase costumam ter hábitos alimentares estranhos, mas nada tão bizarro. Minha esposa e eu o levamos ao pediatra, que nos garantiu que não havia nada de anormal em seu desenvolvimento. Cada criança manifesta essa fase de maneira diferente, nos disse o médico. É só questão de fazê-lo entender o que é adequado e o que não é. Ele vai aprender. Bem, ele não aprendeu. Apesar de nossos lembretes constantes sobre o que era ou não comida.
Certa vez, minha esposa não o encontrou em seu quarto e entrou em pânico, vasculhando cada canto da casa. Ela o achou no porão, comendo o que parecia ser um rato morto, com uma expressão serena e inocente. Percebeu que ele mastigava cuidadosamente, como se ajustasse ao espaço deixado pelos dentes que faltavam. Uma semana depois, foi outro pássaro, desta vez maior. Minha esposa, sempre otimista, aceitou o raciocínio do pediatra e tomou medidas extras para mantê-lo longe dos animais. E funcionou por algumas semanas. Mas então recebemos uma ligação urgente da escola pedindo que fôssemos imediatamente. Quando chegamos, informaram que Theo havia mordido o ombro de um colega de sala com tanta força que quase arrancou um pedaço. Para piorar, enquanto a criança ferida era levada às pressas para a enfermaria, Theo permanecia imóvel em sua cadeira, indiferente, lambendo o sangue de suas mãos. Ele foi suspenso até que a escola decidisse o que fazer. Esse incidente não deixou dúvidas em minha mente. Algo estava realmente errado com ele. Minha esposa, agora em lágrimas, e eu o levamos diretamente da escola para uma série de avaliações médicas, de psiquiatras a neurologistas. Precisávamos descobrir por que ele estava agindo assim. Inclusive, liguei para a agência de adoção que o havia colocado conosco para verificar se seu prontuário constava alguma condição, mas estranhamente, o número dava como inexistente. Permanecemos no hospital até altas horas, aguardando os resultados dos exames para o dia seguinte. Em casa, nem sabíamos o que dizer a Theo. Ele deveria ser castigado, receber uma bronca, medicado? Não tínhamos ideia. No seu quarto, ele foi brincar com seus carrinhos, parecendo o anjinho perfeito, alheio a qualquer mal causado. Sua mãe preparou o jantar e colocou para dormir. E, embora ele mal comesse, suas atitudes pareciam exatamente as de um menino doce e bem educado, como sempre fora. Na manhã seguinte, eu precisava resolver algo no trabalho e, de acordo com a minha esposa, eu precisava voltar o mais cedo possível para ajudar com o Theo. Mas, enquanto dirigia, recebi uma ligação de um dos médicos que o examinara no dia anterior. Desculpa ligar tão de repente. Você pode falar agora? Perguntou com uma voz preocupada. Eu parei o carro e disse que sim. Eu acabei de enviar um e-mail com o raio-x que fizemos do rosto do Theo ontem e encontramos algo muito peculiar, informou. No viva voz, abri o arquivo no meu celular e folheei algumas imagens sem entender direito o que via. Olha para a segunda imagem. Ele orientou, mostrando um raio-x dos dentes do meu filho. Ele explicou que a maioria estava enterrada profundamente na gengiva, invisíveis do lado de fora, normal para uma criança perdendo os dentes de leite, exceto que estavam muito mais longos do que deveriam. Seus caninos em desenvolvimento, em particular, estavam anormalmente grandes, estendendo-se alto na maxila superior, parecendo algo predatório, algo inumano. Você precisa trazê-lo aqui imediatamente, o médico alertou. Reuni vários especialistas para entender o que é isso. Nós nunca vimos nada parecido. Disse que iria imediatamente e corri de volta para casa, ligando para minha esposa várias vezes, mas ela não atendeu. Arrombei a porta da frente e me deparei com uma cena que gostaria de poder apagar da minha memória. O corpo dela jazia na sala, pálido como a neve. Theo estava agachado ao lado dela, com a boca manchada de vermelho. Ele havia mordido o pescoço dela, arrancando um pedaço e estava mastigando-o com o mesmo deleite inocente de uma criança saboreando uma maçã crocante. Maria. Maria é observadora. Maria é inteligente. Maria sabe quando ficar em silêncio. Maria observa a menininha que vai sozinha para a escola na chuva, com seus tênis vermelhos desbotados, levantando água suja. A menina sempre tropeça no ponto de ônibus e cai na rua. O caminhoneiro nunca a vê a tempo. Seu corpo voa pelo ar antes de bater na calçada, todo torto. A parte de cima de seus tênis fica manchada de um vermelho vibrante. Seu rosto congela em surpresa.
Maria nota tudo aquilo que a polícia não vê, porque Maria é atenta e observadora. Maria faz uma visita ao caminhoneiro, perguntando sobre a menina dos tênis vermelhos que ele atropelou há 20 anos. O rosto do caminhoneiro empalidece como se tivesse visto um fantasma. Maria diz: "Eu vejo o fantasma dela todos os dias. Eu quero ajudá-la a encontrar paz." Então, o caminhoneiro lhe conta sobre o homem que passou pelo ponto de ônibus. O homem de moletom preto com uma tatuagem de um passarinho azul na mão. O homem que empurrou a menina para a rua. A maioria das pessoas não conseguiria encontrar um homem 20 anos depois com essa descrição. Maria não é a maioria, porque Maria é perspicaz. Maria liga de um telefone público para o homem da tatuagem de passarinho. "Tenho um trabalho para você", ela diz. "A minha filha inútil está acabando com o meu dinheiro." "Eu não faço mais esse tipo de trabalho", responde o homem. Ela lhe oferece 50 mil e ouve sua respiração ficar mais pesada do outro lado da linha. Ela diz o local. 1 hora depois, o homem está no ponto de ônibus conferindo o relógio e batucando o pé. Maria espera até que um caminhão se aproxime. "Aqui!" ela grita do outro lado da rua. O homem levanta o olhar. Pequenas mãos, fortalecidas por 20 anos de raiva e agonia, o empurram pelas costas. Ele se vira, tentando se equilibrar enquanto tropeça para a rua. Maria espera que ele consiga ver a menina, com sua mochila surrada e a chuva fantasmagórica pingando do rabo de cavalo. Sua figura translúcida como uma memória borrada, exceto pelo vermelho raivoso de seus tênis ensanguentados. A menina acena, sorridente. Os freios do caminhão chilreiam, mas é tarde demais. Os freios do caminhão gritam, mas é tarde demais. Um transeunte grita, outro xinga. "Que merda é essa que acabou de acontecer?" Maria sabe quando é a hora de ficar em silêncio. Eu enganei o homem errado. "Então", eu disse, servindo o quarto uísque para o estranho, "você é novo por aqui?" O homem desgrenhado girava o copo com uma mão enfaixada, olhando vagamente para o balcão quase vazio. "É, algo assim." "O que te traz a São Francisco?" perguntei, servindo-lhe mais um gole, na esperança de descontrair o ambiente. "Meio que fiquei sem rumo", respondeu, dando de ombros. "Andei fugindo por muito tempo." "Fugindo?" eu inquiri, com o interesse aguçado. "Fugindo de quê?" "Meu irmão e eu brigamos", ele murmurou, com os olhos já distantes. "Ele morreu." Enquanto me abaixava para buscar uma nova garrafa debaixo do bar, fiquei contente por o estranho não ter percebido o sorriso de cumplicidade que se formava em meus lábios. "Eu sinto muito por isso", eu disse, reenchendo seu copo. "Não é todo dia que um novo idiota aparece no meu humilde estabelecimento. Principalmente não um fugitivo que ninguém sentiria falta. Normalmente, bastavam uns bons drinks e uma conversa descontraída para manter a atenção deles. Talvez um pouco de láudano para deixá-los bem flexíveis. Quando já estivessem bem alterados, eu puxava a alavanca atrás do bar, lançando-os pela porta secreta para o labirinto úmido de túneis que se estendia sobre as ruas da cidade. Depois, íamos rumo ao porto, amarrados e amordaçados numa carroça coberta. Quando eles despertavam, num navio a vapor carregado de carvão com destino a Xangai, eu já estava de volta ao bar, com 100 pratas no bolso. Mas até agora, o estranho havia tomado 2 garrafas de uísque barato e não demonstrava nenhum sinal de querer se levantar da banqueta. Já eram quase 11 horas. O bar estava vazio. Eu tinha apenas até a meia-noite para encontrar meu contato no cais. Minha paciência estava se esgotando.
Eu precisaria sujar as minhas mãos. Ei, amigo, eu disse, batendo com os nós dos dedos no balcão. Que tal abrirmos aquela garrafa especial em memória do seu irmão? Ah, claro, respondeu o estranho. Eu não tenho pra onde ir. Só me seguir. Eu falei, eu guardo a reserva especial no porão. Talvez fosse o álcool, ou talvez ele simplesmente não ligasse. De qualquer forma, ele não parecia desconfiado nem um pouco. Pode escolher o que quiser, eu disse, gesticulando amplamente para as prateleiras repletas de garrafas invertidas na parede do porão. Otário, eu pensei para mim mesmo enquanto ele se aproximava. Ele nem viu a garrafa até eu estilhaçá-la sobre sua cabeça. Para minha surpresa, ele nem sequer se contorceu. Apenas suspirou. Você acha mesmo que é o primeiro a tentar? Quando ele se virou para me encarar, aquele olhar vazio e distante se transformou, dando lugar a olhos que ardiam com uma luz carmesim. Num instante, uma mão incrivelmente forte se fechou em meu pescoço, com os curativos agora caídos. Uma marca de fogo, como se fosse gravada com chamas vivas, se contorcia sob sua pele. Quem é você? O que é você? Eu gaguejei. Um menino chamado Abel uma vez me chamou de irmão, mas pode me chamar de Caim.